Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado What Women Want. Alerta de spoilers a seguir. Atualmente, devido à crescente concorrência na indústria da moda, a venda de cosméticos se tornou extremamente difícil. Entretanto, para nosso protagonista Nick, as dificuldades são apenas um obstáculo. Recentemente, por causa de um acidente, ele adquiriu uma habilidade única, com a ajuda da qual ele pode ler a mente de outras mulheres. Ele usa essa habilidade para entrar em seus pensamentos e conhecer seus gostos e aversões. Desta forma, ele é capaz de vender praticamente tudo. Dito isso, a vida nem sempre foi fácil para Nick. Para saber como tudo mudou, vamos retroceder alguns meses atrás. Nick é um diretor de marketing executivo que exerce sua profissão em uma grande empresa em Xangai. Ele é um excelente funcionário que sempre traz os melhores resultados para a empresa. Entretanto, há um pequeno problema. Nick é um narcisista. Ele se acha ao máximo. Também acredita que todas as garotas querem ficar com ele. Na verdade, Nick sempre foi assim. Desde sua infância, mesmo quando criança, ele costumava flertar com mulheres mais velhas, para que pudesse obter dinheiro delas. À medida que Nick foi crescendo, ele se tornou um playboy e começou a ter casos de uma noite com as mulheres. Ele até começou a se chamar de o presente de Deus para as mulheres. Nick era casado com uma mulher rica chamada Gigi, mas seu relacionamento não durou muito por causa de seu estilo de vida extravagante. Ele tem uma filha adolescente, Alex, mas a menina é sempre fria com ele, pois ele tem estado ausente durante toda a vida dela. Além disso, Nick tem várias outras mulheres em sua vida. Por exemplo, ele vive em sua casa com sua secretária, Tammy, que cuida de toda a sua agenda. Além disso, há uma garota chamada Lola, que trabalha em seu café favorito e que por acaso é também sua paixão. Apesar de ser virtuoso em atrair as mulheres e dormir com elas, Nick tem uma consciência de sua psique. Isto é uma enorme desvantagem para ele, pois as mulheres estão se tornando o grupo de consumidores que mais cresce na China. E como ele não tem conhecimento de como elas se sentem, vender produtos a elas se tornou uma tarefa desafiadora. Nick finalmente percebe que está em apuros quando seu chefe Dan contrata uma mulher chamada Darcy para o cargo de nova diretora criativa da empresa. Nick estava certo de que o cargo se tornaria seu, mas devido à sua falta de conhecimento sobre a psique feminina, ele foi desconsiderado. Enquanto isso, ficamos sabendo que Darcy é uma das melhores profissionais de marketing do país e tem uma reputação de ser assustadora com os homens. Um dia, Nick liga para sua ex-mulher, que está prestes a se casar de novo. No entanto, ao invés de felicitá-la, ele simplesmente pergunta sobre sua filha. Gigi o informa que ela irá para uma longa lua de mel, de 15 dias com seu novo marido, e pede a Nick para cuidar da filha deles, Alex, até que ela volte. Apesar de ser um péssimo pai, Nick ama muito sua filha, mas quando ele descobre que ela tem um novo namorado, ele fica chateado. Entretanto, Alex não quer saber de sua opinião, pois nunca esteve presente para ela quando ela precisou. Na cena seguinte, é o primeiro dia de trabalho de Darcy. Ela reúne a todos e faz um discurso inspirador, prometendo ajudar a empresa e entrar no mercado de consumo feminino. Ela então entrega a todos os funcionários uma caixa de produtos femininos e pede a eles que apresentem ideias para vendê-los. A caixa contém diferentes produtos como kit de depilação, teste de gravidez, batom, kits de banho e etc. Mais tarde, em casa, o Nick, desesperado, tenta pensar em como vender os produtos femininos, mas não consegue pensar em nada. Nesse momento, um pensamento lhe vem à mente. Para conhecer uma mulher, ele tem que se tornar uma mulher. Ele então pega o telefone de sua filha e toca algumas músicas de sua playlist. Depois disso, ele experimenta vários dos produtos e roupas dela, enquanto bebe um pouco de álcool. Enquanto ele está se divertindo, Alex de repente entra com o namorado. Envergonhada com o incidente, ela imediatamente manda seu namorado embora e confronta seu pai por ter mexido nas coisas dela. Nick tenta explicar que estava apenas tentando encontrar algumas ideias, mas a garotinha permanece irritada e vai direto para sua cama. Mesmo depois que ela vai embora, Nick continua a fazer seu brainstorming de ideias para a campanha de marketing, mas só acaba ficando bêbado. Como ele está usando saltos altos, ele escorrega acidentalmente e cai dentro de sua banheira, que está cheia de água. Para piorar a situação, seu secador também cai dentro da banheira, o eletrocutando e o deixando inconsciente. Quando ele acorda no hospital no dia seguinte, encontra uma enfermeira que cuida dele. Surpreendentemente, ele escuta seus pensamentos, onde ela se queixa de seu estilo de vida pouco higiênico. Nick se assusta com a estranha ocorrência, mas não pensa muito nisso e continua com seu dia. Mais tarde, ele se dirige ao parque
para limpar sua mente. Entretanto, tudo que ele pôde ouvir são os pensamentos de mulheres aleatórias. Uma mulher está zangada com seu parceiro, enquanto outra está com medo de se tornar lésbica, pois ela acabou de ficar com uma garota e gostou disso. Tudo isso aterroriza Nick. Ele corre para seu escritório, mas fica ainda pior lá. Ele descobre que suas colegas de trabalho o detestam. Uma mulher o chama de idiota, enquanto outra faz pouco caso de sua aparência. Com tudo isso acontecendo, Nick tenta correr para seu médico, mas uma colega de trabalho o arrasta para a reunião marcada. Lá, ele não consegue parar de pensar sobre sua nova doença, mas depois de um tempo, ele a usa para ler os pensamentos das mulheres e impressionar Darcy. À noite, quando Nick volta para sua casa, ele entra em casa com Alex curtindo com seu namorado. Como qualquer outro pai, ele fica bravo e ordena ao menino que saia, mas isso enfurece Alex. E ela diz coisas terríveis sobre seu pai em sua mente. Após a partida de Alex, Nick começa a beber muito, pois está farto de mulheres que falam mal dele. Ele vai lá fora com o mesmo secador e se eletrocuta, pensando que isso o trará de volta à normalidade. Mas o plano falha terrivelmente. Na manhã seguinte, Nick acorda e encontra sua empregada, Tammy, limpando a casa. Surpreendentemente, ela é a única pessoa que não tem pensamentos ruins em relação a ele. Por isso, ele decide compartilhar seu superpoder secreto com ela. A princípio, Tammy não acredita em nada do que ele diz, mas quando Nick lê todos os seus pensamentos, ela é obrigada a acreditar. Tammy então diz a Nick que ele é o homem mais sortudo do mundo, pois ele tem a capacidade de compreender as mulheres. Portanto, ao invés de reclamar, ele deveria aproveitar essa capacidade. Nick também concorda com o conceito e ele decide usá-lo para fazer a única coisa que ama, seduzir as mulheres. Mais tarde, ele se aproxima de Lola e a convida para sair no encontro. Dessa vez, ele finalmente a convence lendo sua mente e dizendo tudo o que ela deseja ouvir. No dia seguinte, no trabalho, Nick começa a se dar bem com suas colegas mulheres. Eles ajudam com seu trabalho e as trata com maior respeito. Ele também aprende que Darcy está trabalhando secretamente para assegurar o projeto da Loto Sport, que se oferece para ajudar. Enquanto os dois continuam conversando, Darcy descobre que Nick tem uma filha adolescente, que por acaso não gosta dele. Ela sugere que ele compre novos vestidos para sua filha, alegando que isso é um grande negócio para as meninas. Quando Nick volta para sua casa, ele encontra Alex discutindo uma próxima festa com suas amigas. Ele cumprimenta as amigas dela, mas elas o desprezam por ser um pai entediante. Entretanto, ele muda rapidamente a opinião delas, oferecendo-se para levar Alex às compras. Isso encanta a menina. Ela perdoa Nick pelo incidente anterior. Na cena seguinte, Nick leva Lola para um encontro e lê a sua mente para criar um encontro perfeito. Depois de um tempo, ele deixa Lola bêbada e desesperada para ir para a cama com ele. No entanto, como Nick quer causar uma impressão duradoura nela, ele inventa uma desculpa e sai, prometendo encontrá-la em breve. Com o passar dos dias, Nick começa a passar mais tempo com as mulheres. Seu objetivo é entender melhor sua psique, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Ele também começa a passar mais tempo com Darcy e, usando suas habilidades especiais, rouba suas ideias antes mesmo que ela possa mencioná-las. Embora surpresa, Darcy decide permanecer em silêncio, pois ela acredita que começou a gostar dele. Por outro lado, o relacionamento de Nick com sua filha também começa a melhorar, depois que ele a ajuda a encontrar um vestido de baile. Quando tudo está indo bem, Nick sofre um revés. Ele suspeita que o namorado de Alex só está saindo com ela para que ele possa fazer amor com ela. Um dia, ele tenta fazê-la entender que as garotas devem ser inteligentes ao escolher seus parceiros, mas Alex não está fazendo nada disso. Ao invés disso, ela grita para ele que ele não tem o direito de entrar de repente na vida dela depois de 15 anos e se tornar um pai super protetor. Isso perturba Nick, mas ele sabe que ela está certa. Passando uma semana, Nick continua usando os sentimentos de Darcy por ele em seu benefício. Inicialmente, ele desfruta do sucesso que obtém com isso, mas depois de alguns dias, começa a se sentir mal. Acontece que ele também começou a gostar dela. Uma noite, ele vai até a casa de Darcy para desenhar cartazes para o negócio da Loto Sport. No início, eles discutem apenas sobre o trabalho, mas logo começam a beber e a ter um momento romântico. Eles tocam músicas, dançam e compartilham sua história de vida um com o outro. Como os dois ficam extremamente bêbados, eles desmaiam no chão. Alguns dias depois, Lola visita Nick, do lado de fora de seu apartamento, mas ela o confronta por não contatá-la após seu último encontro. Dessa vez, Nick se sente culpado e, para dar a ela uma sensação de encerramento, mente dizendo que é gay. Ele também menciona que se ele fosse heterossexual, ele teria se casado com ela. Surpreendentemente, Lola compra a história e o abraça com um suspiro de alívio. No dia da apresentação da Loto Sport, Nick se sente culpado por roubar a ideia de Darcy.
então ele diz a ela para começar no lugar dele. Entretanto, sendo a mulher amável que ela é, Darcy se recusa, alegando que Nick teve a ideia primeiro. Por causa disso, Nick não tem outra escolha a não ser concordar. Na cena seguinte, Nick usa novamente a sua habilidade de leitura mental para impressionar o painel só de mulheres na apresentação. Como resultado, sua firma assegura o contrato da Loto Sport. No entanto, Nick está triste com o que está fazendo com Darcy. Mais tarde, ele fica ao lado de um espelho e pratica seu discurso, no qual ele vai revelar tudo a ela. Entretanto, pouco antes que ele possa terminar, Darcy o interrompe e o leva para sua casa recém-comprada. Lá, os dois têm outro encontro romântico. No dia seguinte, Nick encontra seu chefe, Dan, em seu escritório e recebe algumas boas e más notícias. A boa notícia é que Nick foi promovido para o cargo de diretor criativo e a má notícia é que Darcy foi demitida. Dan menciona que cometeu um grande erro ao contratar Darcy, pois ela não proferiu uma única palavra durante a apresentação da Loto Sport. Isso devasta Nick, e ele revela a seu chefe que a campanha publicitária foi realmente ideia de Darcy. Ele também pede a Dan que a contrate de volta. Logo, ele decide procurar Darcy, mas no caminho ele recebe uma ligação de sua ex-mulher, Gigi, que menciona que Alex está extremamente chateada. Assustado, Nick se dirige imediatamente ao local da festa de Alex e encontra seu namorado com outra garota. Ele confronta o rapaz sobre sua filha, e este último revela que ele deixou Alex porque ela não queria ficar íntima. Isso enfurece Nick, e ele ameaça o rapaz antes de ir embora. Depois de um pouco de busca, ele encontra Alex chorando no banheiro, então ele a abraça e os dois partem para casa. Em seguida, ele vai para a casa de Darcy e descobre que ela está planejando partir para outra cidade. E numa tentativa de impedi-la, ele confessa tudo. Ele lhe diz que tem uma habilidade sobrenatural e com isso ele roubou as ideias dela. Ele também menciona que Dan a chamou de volta para o escritório. Quando Darcy lhe pergunta por que ele fez tudo isso, Nick responde que ele estava com raiva e inveja na época. Como era de se esperar, Darcy é surpreendida e ela o repreende por arruinar sua vida profissional. Ela então pede a ele que saia e nunca mais entre em contato com ela. À noite, um Nick devastado perambula pelas ruas, apesar da chuva forte. De repente, ele nota centenas de peixes voando, como se fossem pássaros. Mas antes que ele consiga compreender qualquer coisa, ele perde a consciência. Quando ele acorda, duas mulheres o olham fixamente. Acontece que ele foi atingido por um raio. Nick tenta ouvir os pensamentos das mulheres, mas dessa vez ele não consegue. Com isso, ele percebe que seus superpoderes finalmente se foram. Enquanto isso, Darcy está indo para o aeroporto com sua amiga, mas no último momento, ela muda de ideia. Na última cena, enquanto Nick assiste a um espetáculo de ópera com sua filha, Darcy se aproxima dele e revela que ela decidiu voltar para a empresa e ficar com ele. O filme termina quando Nick e Darcy começam a trabalhar juntos em seu escritório como um casal. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.